Você entrega um render de qualidade, mas ainda aceita job ruim de cliente que bota pressão e quer pagar pouco porque você não tem previsibilidade comercial? Em 2024, o Fear Studio vendeu mais de R$1 milhão só para clientes novos, todos captados através da prospecção ativa. Nada de tráfego pago, nada de Instagram milagroso, nada de esperar o cliente descobrir o seu portfólio. Hoje eu vou te mostrar o processo completo que mudou o game do Fear Studio e como você pode aplicar isso aí no seu estúdio, começando agora. Eu me chamo Robson Calaça, eu empreendo no mercado de arquivis há 15 anos com o Fear Studio e sou o fundador do Business do Render e ajudo donos de estúdios de arquivis a construir negócios mais lucrativos e previsíveis nesse mercado. Se essa conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal do Business do Render, já deixa seu like e vamos pro vídeo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o processo que mudou o game aqui do Fear Studio, como que eu fiz para chegar nesse ponto de conseguir captar mais de R$1 milhão só com clientes vindos através da prospecção ativa e como que você pode aplicar isso no seu estúdio, começando agora. Para explicar isso para você, primeiro eu preciso te explicar um pouco da minha história, como que eu cheguei nesse ponto. Tá? O meu estúdio foi fundado lá em 2009, 2010, mas para encurtar aqui esse papo, eu vou trazer aqui para você direto qual era o panorama do meu estúdio lá em 2018. Tá? Em 2018, a realidade do meu estúdio era essa aqui. Ó. A gente faturava em média aí uns R$750 mil por ano. Nos últimos anos aqui a gente já estava faturando em torno de 750, 600, então estava nessa média, a gente estava nessa faixa ali de faturamento de 750 mil. Contratos que a gente fazia nessa época eram contratos aí de 20, 40 mil reais, com construtoras geralmente pequenas e médias, né? E da onde que via a nossa demanda nessa época? Basicamente, a gente tinha aqui dois canais principais, que era o marketing, através de Google Ads e conteúdo no Instagram, e indicação. Indicação geralmente vinha alguns clientes muito bons, tá? Mas tinha muito pouco volume. E o marketing geralmente trazia vários leads, várias oportunidades, mas a maioria era coisa ruim e aleatória. Então era cliente que não tinha grana ou era clientes muito diversificados, então era uma construtora, daí era um arquiteto, era um monte de gente querendo coisas aleatórias, às vezes era festa, era evento, era muitos tipos diferentes de negócio que não faziam sentido, poucos eram realmente qualificados. Então nessa época, toda a nossa captação de clientes era basicamente passiva. A gente aguardava chegar as oportunidades, basicamente a gente dependia do que aparecia aqui, da indicação para ter clientes bons de verdade. E o que eu sentia nessa época era que a gente andava meio que sem direção. Então nós queríamos atender só construtoras, mas o que aparecia pra gente geralmente era um monte de coisa aleatória e a maioria não era o que a gente queria. Então dava uma sensação de que a gente estava andando sem direção, a gente andava um pouquinho para cada lado, atendia um pouco aqui arquiteto, atendia um pouco construtora, não tinha uma direção clara. Tá? Também acontecia da gente ter um crescimento muito lento, porque se os melhores clientes estavam vindo aqui da indicação e a gente ainda tinha poucos clientes e pouca indicação, né? Vinha a indicação de vez em quando, então a gente tinha um crescimento bem lento, porque a gente dependia da sorte para aparecer clientes através da indicação, que geralmente os clientes que vinham da indicação eram clientes bons, porém a gente não tinha controle sobre isso. Vinha de vez em quando um cliente, geralmente era um cliente muito bom, fazia negócio, mas eram poucos, né? O volume disso era muito pequeno. E o que vinha do marketing, a maioria era desqualificado. Então a gente andava muito sem direção, nosso crescimento era lento, e sem direção, a gente sentia que não estava andando no sentido que a gente queria vender mais para construtoras, atender construtoras maiores, fazer negócios melhores com construtoras, até para poder ter bons portfólios, para poder atender construtoras maiores, mas na prática a gente ficava ali só atendendo construtoras médias e pequenas, e geralmente quando vinha outro cliente bom, era porque foi recomendação de outro cliente, só que isso era uma quantidade muito pequena. Então a gente vivia num cenário com muita pouca previsibilidade, tá? Muita pouca previsibilidade comercial, porque basicamente a gente esperava aparecer oportunidade, a gente aguardava chegar e contava com a sorte para chegar às oportunidades boas. Então tinha mês que era muito bom e tinha mês que era muito parado. Mesmo assim a gente conseguiu chegar aí nessa média de R$750 mil aí no ano, né? Eu levei mais ou menos 9 anos para chegar no primeiro milhão de faturamento aí com o estúdio dessa maneira aleatória, tá? De maneira passiva, digamos assim, aguardando as coisas acontecerem. E talvez isso até seja teu cenário agora, né? Você está em um momento em que as coisas não tem nenhuma previsibilidade para você. Um mês é bom, o outro é ruim. Tem um mês que você recebe muita indicação e aí é um mês legal. E aí você faz conteúdo e parece que não chega clientes. Você faz campanhas de anúncio e as campanhas trazem muita coisa desqualificada. E isso realmente era o que acontecia comigo nesse momento.
A partir de 2019 foi quando o game do Fear Studio começou a mudar. Eu até coloco aqui mudança de game. O que aconteceu em 2019? Em 2019 eu decidi que a gente precisava mudar os rumos para a gente realmente poder crescer, né? A gente queria atender construtoras maiores, fazer contratos maiores, até porque com a quantidade de contratos que a gente precisava fazer ali com construtoras menores, para gerar um faturamento legal, era uma quantidade gigantesca e atender muito cliente, gera uma complexidade para o estúdio. Então a gente decidiu que a gente queria atender clientes maiores, contratos maiores, né, ticket maior, que dentro de um único cliente fosse um ticket maior. A gente também queria atender clientes maiores que tivessem mais demanda, clientes menores, construtoras pequenas e médias, geralmente, elas têm demandas com menos frequência. Vai ser a cada 1 ano, a cada 2 anos, e clientes maiores, você vai ter mais demanda dentro do próximo ano. Então era isso que a gente estava visualizando. Então a gente decidiu parar de esperar que esses clientes aparecessem e começou a ir até esses clientes. A gente começou a se mover ativamente, começou a pensar como que a gente poderia chegar até esses clientes. Já que eles não estavam chegando até nós, como que nós poderíamos fazer o estúdio chegar até eles? Foi aí que eu comecei a trabalhar com a prospecção ativa. E foi aqui que o game mudou completamente. Qual foi o novo game que a gente começou a jogar? Nos primeiros 12 meses de captação ativa aqui, de prospecção no estúdio, a gente já teve uma reviravolta absurda e a gente mudou aqui de um faturamento de 750k para um faturamento de 1.800.000 reais. Tá? É um faturamento extremamente agressivo, né? Isso só foi possível porque a gente mudou aqui o perfil de cliente e foi até eles ativamente. Então, a gente parou de atender construtoras mais médias e pequenas e começou a atender construtoras maiores e começou a ir ativamente até essas construtoras, já que elas não estavam chegando até a gente. Eu comecei a prospectar ativamente esses clientes e o ticket médio aqui já aumentou, né? Então, com construtoras maiores, a gente conseguia chegar num ticket médio aí de 50, 100 mil reais. E quando a gente começou a fazer isso, o nosso game começou a mudar completamente, porque eu percebi muita coisa de diferente. Então pode ser que a tua realidade hoje seja a realidade que era a minha realidade em 2018. Eu tinha pouca previsibilidade, dependia da sorte, tinha um mês bom, um mês ruim, um mês que eu tinha mais indicação era um mês bom, mas aí poderia ter vários meses sem indicação nenhuma e eu dependia do que aparecia do Google e geralmente não eram coisas boas, mas como eu precisava colocar a máquina para girar, eu já tinha pessoas aqui no meu time, eu precisava aceitar uma coisa ali que às vezes não tinha nada a ver com o objetivo do meu estúdio, era uma indústria querendo alguma coisa, uma franquia querendo algum tipo de imagem. Então o nosso objetivo era atender mercado imobiliário, mas a gente era obrigado a aceitar algumas coisas que não queria, porque a gente dependia de fazer o fluxo de caixa girar, a gente precisava pagar boletos, né? Então a gente tinha que aceitar coisas ruins. Quando a gente começou a aplicar a prospecção ativa, o jogo começou a mudar de verdade. Quando a gente começou a prospectar com eficiência, com um processo claro, a gente começou a fazer a máquina girar com mais controle, porque o controle vem com o nosso esforço, tá? E foi assim que em 2024, né, já 6 anos depois que a gente começou esse processo, que a gente conseguiu fazer 1.470.000 só com novos clientes vindos através da prospecção ativa. Então, isso daqui é só negócios fechados com clientes novos que não conheciam o nosso estúdio, que vieram através da prospecção ativa. Vieram não, foram buscados. Nós fomos ativamente até eles criar essas oportunidades, tá? Então, como que a gente gerou esses negócios aqui? Como que a gente gerou esse 1 milhão? Basicamente, prospectando ativamente clientes e se relacionando com a nossa farm. O que é a farm? São os clientes que a gente prospectou, não tinham demanda naquele momento, mas a gente vai criando uma base com esses potenciais clientes e é eles que a gente aborda aqui para gerar esses contratos. Então, a prospecção ativa, desde 2019, é o principal canal de captação de novos clientes aqui do estúdio. A gente está o tempo inteiro fazendo prospecção e foi isso que permitiu, com todo o amadurecimento desse processo que eu passei ao longo desses 6 anos, que a gente conseguisse em 2024 fazer mais de 1 milhão de novos negócios com clientes novos só através da prospecção ativa, tá? Só de clientes novos foi 1 milhão de reais. E qual que é a nossa realidade hoje, né? Hoje o estúdio aqui atende só construtoras grandes, a gente foca em clientes que têm um ticket médio aí de pelo menos 80k. E as nossas vendas aqui, a gente já conseguiu, através de captação ativa, contratos de até 300 mil reais em um único contrato com um cliente que não sabia que a gente existia. Então, todo esse processo me fez aprender muita coisa
na trincheira, né? O que eu chamo de trincheira? É o campo de batalha, estar na prática. Eu construí essa previsibilidade aplicando esforço. Então, o que eu aprendi no campo de batalha, né? O que eu aprendi na trincheira? A primeira coisa que eu aprendi ao longo desses 6 anos foi que a previsibilidade você constrói. Se você quer ter mais previsibilidade no teu negócio, não dá para você ficar esperando os clientes aparecerem, os clientes indicarem você. Não dá para você ficar dependendo que o marketing vai trazer as oportunidades ideais para você. Você precisa aplicar esforço. Quando você aplica esforço ativo, você consegue gerar resultados e com esses resultados você vai gerar melhoria contínua, ou seja, ficar melhorando isso constantemente. Então, quando a gente prospecta clientes, a gente vai ativamente até os clientes, a gente sabe lá que a gente abordou 100 clientes, quanto de resultado deu isso? Com base nisso, a gente melhora esse processo. Então, eu sei que a cada 100 eu faço 5 propostas, eu posso abordar mais 100, abordar 200 e vou ter 10 propostas. Então é assim que você constrói a previsibilidade, com ação ativa, não dependendo da sorte, não esperando com que as coisas aconteçam. Então a primeira coisa que eu aprendi ao longo desses 6 anos, fazendo a prospecção ativa e trabalhando e lapidando o nosso modelo, o nosso processo de prospecção, o nosso método de prospecção, foi que a previsibilidade se constrói. E foi isso a principal coisa que mudou o game do meu estúdio, porque eu comecei a trabalhar com mais previsibilidade que dependia do meu esforço. Não era mais somente dependia do esforço do cliente que ia me mandar uma indicação. Dependia do meu esforço. Então, quanto mais eu abordar, mais negócios eu vou estar fomentando, mais negócios eu vou estar gerando. Eu aprendi também que existem nesse mercado clientes que simplesmente não estão procurando por estúdios. E existem clientes que não estão procurando por estúdios. Esses clientes, geralmente clientes maiores, construtoras grandes, elas já têm uma base de fornecedores. Tá? Elas já estão sendo abordadas por outros estúdios que fazem prospecção ativa, por exemplo. Então esses clientes simplesmente não estão procurando por fornecedores. E se você não sabe que isso existe, você perde um monte de oportunidade. Você deixa de abordar clientes que poderiam saber que o seu estúdio existe. Muitos estúdios perdem negócios simplesmente porque grandes clientes, clientes em potencial, clientes lucrativos, não sabem que o estúdio existe. Pode ser o seu caso, o seu estúdio tem um grande potencial, você entrega grande qualidade para o cliente, você tem uma equipe sensacional, você faz um processo de entrega para o cliente muito bom, mas você simplesmente não está fazendo mais negócios agora porque os clientes não sabem que você existe. E esse perfil de cliente aqui existe. Clientes que têm um nível de consciência alto, eles já estão no mercado há muito tempo. Eles já têm uma base de fornecedores. Por isso eles não estão procurando estúdios no Google, no Instagram. Tá? Então quando você não sabe disso, você simplesmente está perdendo essas oportunidades porque você não ativou esse canal de prospecção no seu estúdio. Então existem grandes chances de hoje você estar perdendo oportunidades simplesmente porque você não vai até esses clientes, tá? Você precisa ir até eles para que você possa acessá-los. Porque se você não for, outro está indo e está aproveitando essas oportunidades. Eu estou indo, estou aproveitando essas oportunidades. Então nas trincheiras eu também aprendi que existe um perfil de cliente com um nível de consciência altíssimo. Um nível de consciência alto significa que esse cliente já trabalhou com outros fornecedores, ele já sabe aonde pode dar problema, ele já sabe aonde ele quer chegar e ele está disposto a literalmente pagar para não ter problemas. Então esse perfil de cliente com um nível de consciência alto, esses clientes compram valor e não simplesmente preço. Esses clientes estão preocupados com os diferenciais do teu estúdio, com a estrutura que você tem, com os processos que você segue para entregar o que você entrega, com a experiência que você gera e com a experiência que você tem no mercado, quem você já atendeu, quais outros clientes você já atendeu e a qualidade do seu trabalho como um todo, o que você consegue entregar de fato de resultado para esse cliente. Esses clientes com um nível de consciência alto, você precisa chegar neles de maneira estratégica. Não dá para você chegar abordando eles de qualquer maneira. Eles não vão cair ali num spam. Então, se você já aborda de um jeito que parece um spam, você vai acabar aparecendo um estúdio de baixo valor. E esse cliente com um nível de consciência alto está preparado para te ignorar. Então, quando você está cara a cara com esse perfil de cliente, você não pode ser só mais um fornecedorzinho de render. Você precisa ter diferenciais. Esses clientes aqui, eles não compram somente pelo portfólio. Eles querem segurança, eles querem saber se você vai dar conta de chegar no resultado, se você vai dar conta de não gerar estresse para o processo, porque eles literalmente
pagam para não ter problemas. Eles sabem aonde pode ter problema e eles estão preparados para detectar se você parece de confiança ou não. Eles já tiveram experiências nesse mercado. Depois então de 6 anos testando e validando a prospecção ativa para estúdio de arquivistas, eu peguei todos esses processos que eu fui criando ao longo desse tempo e transformei num método completo. Então esse não é só uma ideia, isso é exatamente a mesma estrutura que eu utilizo aqui dentro do meu estúdio para prospectar clientes que fecham contratos de 80, 100, 200, 300 mil reais. Tá? Ao longo desses 6 anos eu testei e validei de diversas formas a aplicação disso. Primeiro que eu fiz isso tudo sozinho, comecei lá em 2019, eu mesmo aplicando a prospecção. Depois eu trabalhei com SDR, que é quem só prospecta. Eu também já trabalhei com um time comercial aqui, eu mais um comercial e mais um SDR. E hoje eu tenho aqui eu e mais um comercial que faz a prospecção também. E eu também já apliquei agora essa metodologia para os mentorados que estão dentro do Business No Render e eles já estão tendo resultados com contratos de 80, 100 mil reais, especificamente com clientes vindo através da prospecção ativa. E a partir disso, então, a partir de todas essas validações desses 6 anos, eu criei um método que eu chamei de BDR Prospecção Arquivista. E esse método, basicamente, ele cobre todos os pontos que você precisa para poder captar grandes clientes e fazer negócios através da prospecção ativa. Desde a definição do cliente ideal, né? Quem é o cliente de fato que você vai buscar, onde que você vai encontrar esses clientes, né? Como que você vai achar os contatos dos decisores, que realmente é quem importa na prospecção, por onde que você deve abordar, né? Por qual canal, por e-mail, Instagram, WhatsApp, telefone, como abordar de fato, né? Que tipo de conteúdo, que tipo de mensagem você deve mandar para esses clientes para realmente a tua prospecção funcionar e como organizar esse processo para que você possa implementar aí um processo de melhoria contínua e fazer com que isso funcione cada vez melhor, tá? Que você tenha cada vez mais previsibilidade. Então o BDR Prospecção Arquivista é o mesmo sistema que eu utilizo aqui dentro do meu estúdio e que meus mentorados também utilizam para fechar contratos de 30, 50, 80, 100, 200 mil reais com clientes vindo através da prospecção ativa. Agora o que importa também é como que você pode mudar o game do seu estúdio também através da prospecção ativa. Como que você pode fazer com que o seu estúdio também possa ser transformado através da prospecção ativa. Basicamente, para você implementar a prospecção ativa no teu negócio, você precisa de 2 coisas, tá? Primeiro de tudo, um método validado, que é exatamente isso que eu entrego dentro do Prospecção Arquivista. E trabalho duro, tá? A prospecção, para funcionar, você precisa colocar em prática. Eu não teria chegado aonde eu cheguei se eu não tivesse aplicado. Feito prospecção, é trabalho duro, é mão na massa, é repetitivo, mas se você fizer, vai gerar resultado. Lembra que eu te falei, previsibilidade você constrói com esforço. Esforço gera resultado, resultado você trabalha em cima de melhoria contínua e cada vez você vai ter mais previsibilidade. Então, 50% é você seguir um método validado, tá? Que é o BDR Prospecção Arquivista. 50% é a sua aplicação e a sua consistência. A sua consistência vai fazer você fazer melhoria contínua e cada vez o seu processo vai ser mais previsível e você pode chegar a resultados como eu já cheguei aqui dentro do meu estúdio, com mais de R$1 milhão, só com clientes novos vindos através da prospecção ativa. Então, se você entendeu o que eu mostrei aqui, você já percebeu que não dá para você depender de sorte ou de indicação. Se você quer previsibilidade, você precisa de um método, de processo e aplicar esforço. Previsibilidade você constrói com esforço, esforço gera resultado e isso vai trazer previsibilidade para o teu negócio. O método que mudou o game do meu estúdio está disponível, basta você clicar aqui no link da descrição e cair para dentro, começar a construir agora mesmo a sua máquina de vendas aí no seu estúdio ou então continuar dependendo do que aparece sem previsibilidade nenhuma. A escolha é sua.